E aí, Conectins, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma programação. Então já vá se arrumando aí no seu cantinho para estar aproveitando com a gente essa tarde e estar aprendendo mais de Deus durante toda essa programação. O Coral Conectins. Ao Deus incrível, deixa a canção tomar seu coração. Cante comigo ao Deus incrível, com alegria. Esqueça o que passou. Cante comigo ao Deus incrível. Ele é fiel e vai terminar o que começou. Eu confio, não duvido, pois seguro estou. Todo dia te louvarei, com minha vida te exaltarei. Teu amor nunca esquecerei. Deixa a canção tomar seu coração. Cante comigo ao Deus incrível. Ele é fiel e vai terminar o que começou. Eu confio, não duvido, pois seguro estou. Todo dia te louvarei, com minha vida te exaltarei. Teu amor nunca esquecerei. Todo dia te louvarei, com minha vida te exaltarei. Teu amor nunca esquecerei. Jesus mudar seu coração, entregue a Ele, receba o seu perdão. Deixa Jesus mudar seu coração, entregue a Ele, receba o seu perdão. Todo dia te louvarei, com minha vida te exaltarei. Teu amor nunca esquecerei. Todo dia te louvarei, com minha vida te exaltarei. Teu amor nunca esquecerei. Somos teu povo, fomos escolhidos para brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações. Arde a chama da tua paixão.
só corpo, um só coração, um só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Nós somos teu povo, fomos escolhidos para brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações. Arde a chama da tua paixão. Um só corpo, um só coração, um só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti. Somos um em ti. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti. Somos um em ti. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti. Somos um em ti. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Hoje nós vamos estar aprendendo sobre fé. E a Bíblia diz lá pra gente em Hebreus 11:1 que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova de que existem coisas que não vemos. Então, se você crê nisso, assim como eu, cante conosco essa canção. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Nele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o continua sendo Deus. Se a doença vier,
sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé. E aí, adolescente, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Espero que você tenha aprendido bastante na sua meditação da semana, que Deus tenha falado muito com você. Tá? E hoje, né, vamos dar prosseguimento aqui a mais uma mensagem do Conectins, mais um aprendizado de Deus para nossas vidas. Eu queria começar esse momento fazendo o seguinte: você vê a pessoa que estiver próxima de você, do seu lado, aí no mesmo quarto que você está assistindo, ou no mesmo ambiente que você, e vire para essa pessoa e faça um elogio a ela. Agora, pode aproveitar esse momento para fazer um elogio para essa pessoa. Muito bem. Isso daí não tem muito a ver com a mensagem, não. Era só para você entender a importância, né, de você trazer uma boa palavra para uma pessoa, certo? Mas hoje nós queremos falar sobre a vida de Abraão, né? Abraão é um dos personagens mais importantes da Bíblia. Ele se destaca como um homem que decidiu obedecer a Deus e ficou também conhecido como o pai da fé. Lá em Romanos 4:11, a Bíblia fala um pouco sobre ele, que diz assim: portanto, ele é o pai de todos os que creem sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. Aí Romanos, lá, Paulo está se referindo a Abraão. E Abraão é uma das figuras mais importantes do Antigo Testamento. E se a gente pudesse formar um time com personagens bíblicos, com certeza Abraão ele seria um dos 11 titulares. Inclusive o seu nome está na galeria dos heróis da fé, que pode ser considerada como a calçada da fama do céu. Isso está lá em Hebreus 11. Hebreus 11 fala sobre os heróis da fé. E hoje nós vamos estudar a vida desse grande personagem. Ele enfrentou muitas das dificuldades que a gente enfrenta hoje em dia, e foi bem sucedido em lidar com elas. Você gostaria de saber como ele conseguiu fazer isso? Veja o que a Bíblia diz sobre esse homem notável. Então vamos aprender algumas coisas sobre a vida de Abraão. Primeiro, contextualizar você sobre quem era Abraão, de onde ele veio, Então o local de nascimento de Abraão era Ur dos Caldeus. A família dele era dessa cidade. Ele nasceu aproximadamente em 2100 a.C., na Mesopotâmia.
A Mesopotâmia estava localizada numa região privilegiada, considerada privilegiada, e por isso ela foi considerada o berço de diversas civilizações, além de ter sido disputada por vários povos por causa das suas terras férteis, né? Então quem queria ali fazer alguma plantação, aproveitava essa terra fértil da Mesopotâmia, e por isso aí se tornou um ponto de grande disputa. E hoje em dia, a região da Mesopotâmia compreende os territórios dos países Síria, Iraque e Turquia. Então, para você que não sabia aí, na geografia, a antiga Mesopotâmia hoje compreende esses 3 países. E a história de Abraão, ela tá ali, inicia lá em Gênesis 11, a partir do verso 27. Nós vamos ler até o versículo 31, então acompanha aí. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Iscar. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Então, essa aí é uma pequena introdução da vida de Abraão. Então, voltando lá para a Mesopotâmia, era uma cidade grande e próspera, e infelizmente ela estava mergulhada na adoração de ídolos. Essa cidade ela se situava próximo aos rios Tigre e Eufrates, que a Bíblia já fala antes, né? E também era um centro cultural, um centro de uma região pagã que cultuava a lua. Só para você entender o ambiente onde Abraão estava inserido ali no local do seu nascimento, né? Em Ur dos Caldeus. E aí um pouco da família dele, que a gente viu ali na passagem, né? O seu pai Terá teve 3 filhos, Harã, Naor e Abrão. Né? Para quem não sabe, o nome Abraão veio depois, né? A gente vai estar falando mais à frente, mas o nome original dele era Abrão, certo? Harã teve um filho, Ló, e 2 filhas, Milca e Iscar. Harã morreu antes do seu pai, ainda em Ur dos Caldeus, a cidade deles. Então o primeiro irmão de Abraão morreu ainda quando seu pai era vivo. Naor nasceu bem mais tarde, né? Pois ele se casou com sua sobrinha, Milca, filha de Harã, e dela teve um filho chamado Betuel, que foi o pai de Labão e Rebeca, que depois casou com Isaque, filho de Abrão. Labão foi pai de Lia e Raquel, que casaram com Jacó, filho de Isaque, que era filho de Abrão. E Abrão tinha uma esposa chamada Sarai. Até então. Como que se deu o início dessa história de Abraão ter se tornado o pai da fé? Então tudo começa no chamado de Abraão. Quando Deus chamou ele. Um dia Deus chamou ele lá em Ur dos Caldeus ainda, né? E por que Deus queria que ele saísse dessa cidade? Aí você já se perguntou, por que Deus queria que ele fizesse isso, saísse daquela cidade? Como eu falei, ela estava mergulhada na idolatria, né? Então tinham muitos ídolos e cultuavam a lua e etc. E a família de Abraão estava inserida nesses costumes. Lá em Josué 24:2, a Bíblia fala que Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há muito tempo seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Né? Então aí, Josué está mostrando para a gente que, por morar ali naquela região, Abraão, ele também, a família dele tinha o costume de prestar culto a esses outros deuses. E o que fez Abraão, então, aceitar o chamado de Deus, né? Já que ele cultuava esses outros deuses? O que fez ele ser movido pela fé a obedecer a Deus, sem saber o que aconteceria com a vida dele? Por que Abraão decidiu adorar apenas a Deus e não as imagens sem vida dos outros deuses que ele adorava? A Bíblia ela não revela o grau de conhecimento que Abraão tinha de Deus, né? O quanto que ele sabia de Deus. Mas a Bíblia diz em Gênesis 6:9 que Noé viveu depois do dilúvio aproximadamente 350 anos. E Noé era um homem íntegro, justo e andava com Deus, como a gente já viu nas mensagens anteriores. O único da sua geração que era assim. Lá em Gênesis 6:9 diz, essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, ele andava com Deus. E também era o pregador da justiça. Lá em 2 Pedro 2:5, Deus diz que ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. E então, devido a isso, é possível que Noé
tenha continuado a falar de Deus, das maravilhas que ele tinha feito. E é possível que o conhecimento de Deus fosse mantido de pai para filho, né, passando de geração em geração, entre as famílias, como tradições transmitidas. E desse modo, pode ser que Abraão tenha conhecido a Deus entre as famílias por meio das tradições transmitidas de pai para filho. E apesar dele viver numa sociedade idólatra, né, que era onde ele vivia, lá em Ur dos Caldeus. Uma coisa interessante de você saber é que Abraão ele foi contemporâneo de Sem, né, o filho de Noé, por 150 anos. Olha só que interessante. Caso ele tenha tido contato com Sem, né, com esse homem bem mais velho, como que isso afetou a vida dele? Talvez Sem tenha contado para Abraão como foi sobreviver àquele grande dilúvio. E ele também pode ter ensinado a importância de adorar somente a Deus. E somente a Deus, o Deus que preservou a família de Sem, né, daquele dilúvio. E ainda em Ur, lá quando ele estava em Ur dos Caldeus, ainda Deus apareceu a ele, instruindo para que ele saísse de lá, deixando sua parentela e fosse para a terra que Deus lhe mostraria. E como sabemos que isso realmente aconteceu, que Deus tirou Abraão lá de Ur dos Caldeus? Está lá em Gênesis 15:7. Deus diz: disse-lhe ainda, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. E não só lá em Neemias 9:7 também diz: tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abrão, trouxe-o de Ur dos Caldeus e deu-lhe o nome de Abraão. Ainda tem mais, lá em Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 7, do versículo 2 ao verso 4, diz o seguinte: a isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da sua terra e dos meios dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte do seu pai, Deus o trouxe a esta terra, onde vocês agora vivem. Então aí a Bíblia está nos dando indícios de que Abraão realmente foi, né, chamado por Deus ali de Ur dos Caldeus, e saiu de lá, né, indo se estabelecer depois em Harã. E aí o resto da história a gente vai estar vendo nessa mensagem. E com Abraão começa a história da redenção, o plano da redenção de Deus. E a gente tem um indício, né, desse início lá em Gênesis 3:15, quando Deus diz: porém inimizade entre vocês e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então agora, 400 anos depois do dilúvio, Deus chama Abraão para ser o fundador de uma nação, por meio da qual Deus iria trazer a redenção para a humanidade. Para quem não sabe, Deus ali deu início à nação de Israel, através de Abraão. Aí o plano de Deus era que por meio dessa nação todas as pessoas sejam abençoadas, né, e pudessem ter a salvação depois. Porque é desse povo e nessa terra que nasceu o Salvador, né, dentro dos planos de Deus, que era Jesus. E Abraão é um patriarca tão respeitado que ele é a única pessoa na Bíblia que é citada especificamente como amigo de Deus. E ela faz isso 3 vezes. Vamos ver quais são essas 3 vezes. Primeiro, lá em 2 Crônicas 20, no versículo 7. Não és tu, o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Aí a Bíblia disse, falou sobre Abraão chamando de amigo de Deus. Lá em Isaías 41:8 também. Você, porém, ó Israel, meu servo Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo. Mais uma vez, Deus chamando Abraão de amigo. E em Tiago 2:23, diz: cumpriu-se a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Então, para você perceber como Abraão teve uma vida, né, que foi um exemplo para nós, porque ele conseguiu a honra de ser chamado amigo de Deus. E a gente vai conhecer um pouco da história da vida dele para tirar alguns princípios para as nossas vidas. Eu quero ler com você rapidamente Gênesis 12, do versículo 1 ao versículo 4. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e das casas de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que os amaldiçoarem. E por meio de vocês todos os povos da terra serão abençoados. Então Deus chama Abraão e pede para ele sair do meio dos seus parentes e ir até uma terra que Deus lhe mostraria. E aí ele faz algumas promessas para Abraão. Vamos ver algumas dessas promessas.
Então vou falar aqui o versículo, a promessa e a promessa mantida. Lá em Gênesis 12:2, né, que a gente acabou de ler, Deus diz que ele fará de Abraão um grande povo. E a promessa foi mantida porque de Abraão nasceram tanto os judeus quanto os árabes. Mas uma promessa lá ainda em Gênesis 12:2 é de que Deus o abençoaria. E a promessa foi mantida porque Deus protegeu e enriqueceu a Abraão durante todos os dias da sua vida. Ainda no mesmo versículo, em Gênesis 12:2, mais uma promessa que Deus dá a Abraão é que tornaria famoso o seu nome e que ele seria uma bênção. E a promessa foi mantida porque judeus, cristãos e muçulmanos honram Abraão como fundador da sua fé. Olha só que interessante. No próximo versículo, Gênesis 12:3, Deus ainda promete para Abraão que abençoaria os que o abençoarem e amaldiçoaria os que o amaldiçoassem. Daí a promessa foi mantida porque os povos que perseguiram os judeus sofreram desastre em escala nacional, ou seja, todo o seu povo. Ainda em Gênesis 12:3 tem mais uma promessa, que era que por meio de Abraão todos os povos da terra seriam abençoados. E a promessa foi mantida porque os descendentes de Abraão deram ao mundo a Bíblia e Jesus, né? Tudo isso veio dentro do povo de Israel. E lá em Gênesis 12:7 tem mais uma promessa, que era que a descendência de Abraão, Deus iria dar aquela terra, né? E Israel continua sendo a terra prometida ao povo judeu a ser culpada no final da nossa história, né? Então as promessas estão sendo mantidas. E como você pode ver, todas as promessas que Deus fez a Abraão foram mantidas, e aí tem resultados que você pode estar lendo aí no decorrer da história da Bíblia. Mas a nossa mensagem não se encerra por aqui. O Minoru vai estar complementando aí para vocês, então não saia daí e não perca, porque tem muitos ensinamentos e princípios para as nossas vidas. E aí, adolescente, tudo bem? Continuando aqui, nós vamos tirar algumas lições da vida de Abraão para mim e para você, né? A primeira lição é a seguinte: vire as costas para o mundo. Lá em Gênesis 12:1 diz assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Nesse versículo aí, Deus estava falando basicamente para Abraão: deixa a sua terra, com seus costumes, com a sua vida antiga, deixa a casa do seu pai, onde você tinha suas amizades, onde você tinha o seu conforto, onde você tinha a liderança dele ali na família. Deus estava falando assim: saia do lugar onde você viveu por vários anos, onde você já estava acomodado, estava confortável, tinha sua segurança financeira, estava de boa lá. Deus estava falando: saia da companhia de certas pessoas lá, das suas amizades que Abraão tinha naquele lugar. E Deus chegar com alguém e falar isso, será que foi fácil para Abraão tomar essa decisão de sair da terra dele e ir para um lugar que Deus ia mostrar para ele ainda, que ele nem sabia direito onde é que era? Foi difícil, mas Abraão tomou essa decisão e obedeceu ao que Deus falou. Mas por que Deus estava pedindo para que Abraão saísse daquele lugar onde ele estava? Então, Abraão tinha uma missão especial que Deus tinha preparado para ele, mas se ele continuasse ali naquele lugar onde ele estava, ele nunca ia conseguir cumprir esse propósito, ele nunca ia conseguir chegar no ponto final dessa missão. Então, Deus pediu para que ele saísse do lugar onde ele estava e fosse para o lugar onde Deus ia mostrar para ele. Foi uma coisa muito difícil, foi uma decisão difícil que Abraão teve que tomar, mas ele obedeceu. Da mesma forma, Deus ele tem uma missão especial para mim e para você, que para que a gente possa cumprir essa missão, para que a gente possa chegar aonde Deus quer que a gente chegue, nós precisamos tomar algumas decisões. Nós precisamos, assim como Abraão fez, virar as nossas costas para o mundo, principalmente para o pecado, para poder chegar no lugar onde Deus quer que a gente chegue. Deus ele tem propósitos, tem missões para a gente, e cedo ou tarde ele vai pedir que a gente deixe de lado alguma coisa, algum conforto, algum pecado, para que a gente possa chegar ali naquele lugar onde Deus vai mostrar para a gente, da mesma forma como ele fez para Abraão. Se você quer fazer a vontade de Deus na sua vida, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, de algum conforto, né? Tem uma frase muito importante que diz o seguinte:
Vir para Cristo não custa nada. Seguir a Cristo lhe custa algo. Servir a Cristo custa tudo que você tem. Então, quando a gente aceita Jesus, nossa vida pertence a Ele, é 100% para Ele. Então, nós vamos precisar deixar algumas coisas de lado, alguns pecados de lado, para poder fazer a vontade de Deus na nossa vida. Lá em Mateus 10:39 diz o seguinte: quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Sempre é difícil tomar essas decisões, né? Porque existe um conflito dentro de nós. A nossa natureza humana, ela tende para o mal. Então, lá no fundo, a gente gosta de mandar na nossa vida. A gente gosta do pecado que nós cometemos. Mas viver essa vida para nós mesmos, sem cumprir o propósito de Deus na nossa vida, viver a nossa vida para o pecado, tem as suas consequências. E vai fazer com que a gente não viva uma vida que agrade a Deus, uma vida que vale a pena para Deus. E se você é filho de Deus, com certeza não é isso que você quer para a sua vida, né? Lá em Mateus 6:24 diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Da mesma forma, você não pode servir a Deus e à idolatria, a uma pessoa, a um time, a qualquer coisa que seja. Você não pode servir a Deus e à pornografia. Você não pode servir a Deus e ao seu próprio conforto. Você não pode servir a Deus e aos seus próprios prazeres. Você precisa decidir quem é que vai mandar na sua vida. Se é você mesmo ou se é Deus. Deus, ele já mostra para nós quais são as consequências da gente viver a nossa própria vida, viver para os nossos próprios prazeres, e quais as consequências da gente viver uma vida para Deus. Só que Deus não força. E a decisão está nas suas mãos. Qual que vai ser? Do que você estaria disposto a abrir mão por amor a Deus? O que você estaria disposto a deixar para trás para cumprir um propósito de Deus na sua vida? O que tem prendido você aqui na terra? Que pecado que tem puxado você para baixo que você tem dificuldade de abrir mão? Que você tem dificuldade de abandonar? Tem alguma coisa que tem tomado o lugar de Deus na sua vida? Tem alguma coisa que você tem amado mais do que a Jesus na sua vida? A gente tem que prestar muita atenção nisso, analisar a nossa vida e tomar as decisões certas, porque Deus cobra, beleza? O diabo, ele tenta enganar a gente e dizer que tá tudo bem a gente viver a vida desse jeito, para os nossos prazeres, satisfazendo as nossas vontades, mas isso é um engano. Lá em Tiago 4:4 diz o seguinte: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Então, a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Você não pode ser um adúltero espiritual. Você, sendo filho de Deus, você é casado com Ele. E Deus está te chamando, Deus te chama para ter um compromisso de verdade com Ele, um compromisso sério com Deus. Deus chamou Abrão, ele atendeu. E da mesma forma, Deus, ele chama você hoje, chama você a ter um compromisso, a tomar decisões sérias para que, na real, vão fazer com que a sua vida preste no futuro. Então, ouça o chamado de Deus para a sua vida, adolescente. A segunda lição é a seguinte: Abrão prontamente obedecia. Teve uma coisa que eu aprendi com mais crianças, que inclusive sabiam bem mais de Bíblia do que eu, que é o seguinte: obedecer é você fazer completamente, você fazer imediatamente e você fazer sem reclamar. O que Abrão fez quando Deus o chamou foi justamente isso. Olha só, Gênesis 12:4. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Então, Abrão não questionou as ordens de Deus, Abrão não deu desculpas. Ele podia falar: não, tô velho, vou ter que me desfazer de muita coisa para ir. Abrão não deu desculpas, Abrão não pôs dificuldade para obedecer a Deus. Abrão também não pediu nenhuma explicação.
que está acontecendo? Não, Abraão simplesmente foi lá e obedeceu da mesma forma que nós também devemos fazer quando Deus nos pede as coisas. Quando Deus manda, Deus é o nosso Pai, então a gente tem que ir lá e obedecer. Se a gente reclama, se a gente bate o pé, falando, por que isso, por que aquilo? Isso não é obediência de verdade. A maior prova de amor que a gente pode dar para Deus é a nossa obediência a Ele. Lá em João 14, 21, diz o seguinte: quem tem os meus mandamentos, eles obedecem, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Então, a prova de que nós realmente amamos a Deus é a obediência a Ele. Não tem mais. Quem ama, obedece. Não adianta a gente falar que ama a Deus se a gente não está colocando isso em prática. Não adianta a gente falar que ama a Deus, que é filho de Deus, se quando Ele manda a gente fazer tal coisa, a gente vai lá e não faz. A gente está mostrando com isso que não ama a Deus. Lá em Jeremias 29, 11, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, aquilo que Deus pede para a gente abandonar, aquele pecado que Deus mostra para a gente que realmente é pecado, que a gente não deve continuar naquela prática, não é porque Deus é ruim, não é porque Deus quer que a gente tenha uma vida chata, é porque Ele tem planos para nós. E Deus sabe que se a gente continuar naquele caminho, se a gente continuar naquele pecado ali, lá na frente nossa vida não vai prestar não. Então a gente tem que obedecer para poder cumprir os propósitos de Deus na nossa vida, para poder ter a bênção de Deus na nossa vida. A obediência ela deve ser completa, ela deve ser na hora e ela deve ser incondicional. Pensa só. Quantas mensagens você já ouviu que é para deixar pornografia? A gente inclusive já falou sobre isso, né? Mas e aí? Você deixou? Você tomou decisões? Quantas mensagens você já ouviu falando que tem que obedecer os seus pais? E você sabe que deve, né? Você obedeceu? Você está tentando colocar isso em prática? Você está tentando ser uma pessoa mais mansa, uma pessoa mais obediente a seus pais, uma pessoa que ajuda mais em casa? Quantas vezes você já ouviu que mentir é pecado? E aí, você deixou de mentir? Você deixou de inventar história quando está numa roda de amigos? Muitas vezes, né, Deus ele pede para que a gente faça determinada coisa e a gente resmunga, a gente reclama, a gente bate o pé, a gente não concorda com o que Deus está falando para a gente. E a gente não pode ter um relacionamento de verdade com Deus, um relacionamento de pai e filho, se não tem obediência, a gente não está obedecendo a Ele. Muitas vezes Deus ele vai falar conosco, Ele vai mostrar certas coisas para a gente que no momento a gente não vai entender, mas a gente tem que obedecer, mesmo sem entender. Foi isso que Abraão fez. Foi isso que, inclusive, muitas outras pessoas na Bíblia fizeram, né? A história de Noé, por exemplo. E outra coisa também, né? Comigo é assim também, às vezes, né? Tem algumas ocasiões, né, que a gente decide aquilo que a gente vai obedecer, né? A gente obedece em certas coisas, né, que a gente vê na Bíblia, que a gente vê na mensagem, que é fácil para a gente obedecer, mas tem outras coisas que já são mais difíceis, né, que vai mexer no nosso ego. Tem coisas que são certos vícios nossos, né, coisas que já é um hábito na nossa vida que já é um pouco mais difícil, né, já precisa de um pouco mais de força, né, para a gente ir lá e obedecer. Então a gente acaba escolhendo naquilo que a gente vai obedecer e naquilo que a gente vai ignorar a Deus, né? Só que, obviamente, não pode ser desse jeito, né? Lá em Lucas 6,46 diz assim: porque me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Toda a palavra de Deus ela é digna de confiança, ela é verdadeira. Então, quando Deus mostra para a gente aquilo que deve ser feito, a gente tem que ir lá e obedecer. Na hora, sem reclamar e fazendo completamente.
como eu já falei, né? A obediência a Deus é a gente mostrar para Deus, é a prova de que a gente realmente ama, de que a gente realmente está buscando acertar na nossa vida. Lá em Mateus 7:21 diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, obedeça de verdade, obedeça 100% aquilo que Deus manda você fazer. Então, adolescente, não adianta você acessar todo sábado aqui com a gente, ver o Connect Teens e não colocar em prática aquilo que a gente está falando para você, aquilo que a gente está ensinando. Lá em Romanos 2,13 diz assim: porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem a Deus. Estes serão declarados justos. E lá em Tiago 1:22, presta atenção aqui, ó. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Mais importante, cara, é você obedecer ao que Deus fala com você, ao que Deus ordena que você faça. Se a gente não coloca em prática, a gente está só se enganando. Então, atente para a vida de Abraão, dê uma olhada nessas lições e coloque em prática aquilo que você estiver aprendendo da gente. Beleza? Vou orar aqui. Senhor Deus, muito obrigado por mais um Connect Teens, obrigado por mais uma semana. Nos ajuda a ser praticantes da Tua palavra, nos ajuda a aprender com Abraão, essa pessoa que foi usada por Ti, e que nós também possamos ser usados na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, vem cantar conosco, Connect Teens. Vamos lá, vem cantar, vem encher seu pulmão. Tudo fez por você, vem dizer na canção. Teu amor transformou-se, mudou meu coração. E não vou parar de cantar essa canção. O melhor dia do meu viver foi quando te encontrei, Senhor. O meu coração se uniu ao teu. Eu vou viver pro teu louvor. Eu vou viver pro teu louvor. Vou lutar, te buscar, imitar teu amor. Esse meu coração vai buscar ao Senhor. Teu amor transformou-se, mudou meu coração. E não vou parar de cantar essa canção. O melhor dia do meu viver foi quando te encontrei, Senhor. O meu coração se uniu ao teu. Eu vou viver pro teu louvor. Eu vou viver pro teu louvor. Esse é o dia, esse é o lugar, essa é a hora de exaltar ao Senhor. Esse é o dia, esse é o lugar, essa é a hora de exaltar ao Senhor. Esse é o dia, esse é o lugar, essa é a hora de exaltar ao Senhor. Esse é o dia, esse é o lugar, essa é a hora de exaltar ao Senhor.
do meu viver. Foi quando te encontrei, Senhor. O meu coração se uniu ao teu. Eu vou viver pro teu louvor. Oh, 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 oh. Eu vou viver pro teu louvor. Oh, 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 oh. E essa foi a nossa programação de hoje. Espero que você tenha aproveitado bastante, tenha aprendido bastante coisa e feito decisões para colocar em prática na sua vida. Tá? Então, Deus abençoe você essa semana. E não se esqueça, vem pro Connect Teens!